Fala galera, vamos falar um pouquinho do Galo. O que o Sampaoli precisa fazer para conseguir um bom resultado com o Cruzeiro, uma vitória ou até um empate, né? Te falar que o atleticano ele tá aceitando o teu empate porque o time do Atlético está muito desfalcado. A gente vai falar sobre o que é importante, onde que é importante atacar o Cruzeiro para conseguir bons resultados, para conseguir machucar o Cruzeiro e para conseguir ser efetivo no jogo de amanhã do Clássico na Arena MRV às 9h30 pelo Brasileirão, tá? Mas antes, se inscreve no canal, hype esse vídeo, deixa o like, se puder se inscrever, mandar, compartilhar para seus amigos, vai ajudar demais. Estamos fazendo vídeo de futebol todos os dias para você, Cruzeiro de manhã e Galo à noite, ou às vezes até hoje, igual fizemos Seleção Brasileira, falamos de tudo que está acontecendo. Então, se eu puder se inscrever aí, dar essa moral, vai ajudar demais. Rumo a 30 mil inscritos, conto muito com o apoio de vocês. Se vocês puderem também me seguir nas outras redes sociais, todas elas estão aqui na descrição desse vídeo. Eu falo de futebol lá todos os dias pra vocês, tá bom? Vamos falar um pouquinho. Então, porque é o seguinte, eu vou até pegar aqui, porque o Galo tem muitos desfalques pra... Ih, caraca. Pegar o Cruzeiro, né? O Atlético não tem Lianco, não tem Vitor Hugo, não tem Alonso, não tem Alan Franco, não tem Igor Gomes. Pelo menos esses 5, né? Que já estavam disponíveis para os últimos jogos. Esses 5 o Atlético não tem. E o Atlético tem alguns jogadores que foram relacionados. Entre eles, jogadores da base. Como o atacante Gabriel Mosquito, que foi relacionado de novo para a partida contra o Cruzeiro. Ele foi relacionado no último jogo contra o Sport e agora foi relacionado de novo. Além dele, o zagueiro Vitão, da base, também foi relacionado e também é peça que pode ser importante para enfrentar o Cruzeiro, para quem sabe até ser titular. O Atlético tem uma dúvida, que é Ivan Roman, né? O chileno voltou da seleção, mas voltou com uma fratura na mão. O Atlético rejeitou fazer optou por não fazer a cirurgia neste momento para fazer depois do Clássico, para o Atlético ter mais jogadores disponíveis. A gente não sabe se ele vai ser titular ou não, se ele vai conseguir ou não jogar, tá? Eu vou trazer aqui um provável Atlético que o GE deu, que é Everson, 3 zagueiros, tá? Saravia, Juan Tressolde, Ivan Roman ou Vitão. Scarpa pela direita, Fausto Vera e Menino os volantes. E Guilherme Arana pela esquerda. Bernat, Dudu e Rony. Esse é o possível Atlético, tá? Umas outras informações. Ricardo Guimarães foi reeleito presidente do conselho e o Atlético foi aprovado fazer um museu. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas o zagueiro Vitão, né? O Vitão, isso aqui? Pera aí, Roman. Desculpa, gente. Vitor não descarta a escalação de zagueiro do Clássico em sacrifício, né? O que a gente falou do Roman na mão. E além disso, o nosso querido Vitão, 17 anos, jovem de 17 anos, tem chance de estrear no Clássico depois de dupla não ser liberada. Alonso e Alan Franco não foram liberados, então eles não vão poder jogar. Vão fazer muita falta no jogo contra o Cruzeiro, principalmente o Alan Franco, na minha opinião. Acho que é um cara fundamental para esse meio de campo do Atlético, tem mais pegada, tem mais intensidade, é um cara que com certeza ajudaria muito mais do que os volantes que estão. É um cara marcador, um cara fundamental para esse tipo de meio de campo. O Vitão pode estrear no profissional contra o Cruzeiro, e o Galo vem desfalcado, principalmente na defesa, né? Além disso, vamos ver aqui o que é mais. É isso mesmo. Quem é Vitão, né? O zagueiro está no Galo desde 2020, recentemente teve seu contrato renovado com o clube até 2028. O jovem natural de Belo Horizonte é considerado um atleta exemplo dentro do clube. O zagueiro tem 1,92, boa impulsão e liderança. É uma figura constante nas convocações de seleção de base. Vitão vem passando por um processo de transição da base para o profissional. Foi relacionado para o duelo contra o São Paulo pelo time principal, mas ainda não estreou. A chance pode ser nessa quarta-feira contra o Cruzeiro. Vamos lá. Primeiro, o meu time. Eu iria, como o Matheus iria para esse jogo com os jogadores que estão à disposição. Eu iria de Everson no gol, Saravia, Juan Tressolde e Vitão. Eu escalaria o Vitão, vou explicar o porquê. Na direita, Gustavo Scarpa, jogaria com Vera e Menino, pelos que tem sim. E o Guilherme Arana pela esquerda, Bernat e Dudu e Rony. Esse é meu time titular. As dúvidas, esse vai ser o Roman ou o Vitão. Por que eu iria de Vitão? O Roman também é novo, tem 18 anos. Acho que o Roman é mais baixo que o Vitão, então o jogo aéreo do Vitão
é melhor que o do Romain. Acho o Romain franzino, tão franzino quanto o Vitão. Só que o Romain está com uma lesão muito séria na mão, que é o seguinte, gente. Ele vai ter que fazer cirurgia, isso é sabido. Porém, ele pode começar a titular nesse sacrifício. E se ele bater essa mão, machucar essa mão cedo, ele terá que ter substituído. O Vitão terá que entrar do mesmo jeito. O Romain vai ter que sair. E o Romain pode piorar e agravar ainda mais sua lesão. Então eu prefiro começar com o Romain no banco e apostar no Vitão. Porque o Romain também é uma aposta. Também é um moleque, não é um cara experiente, já estreou pelo profissional, é verdade. Mas o Vitão tá aí treinando com o profissional o tempo todo. E eu acho que faz sentido colocar, porque não tem muito o que fazer. Se tá no profissional, já tem condições de jogar. E no ataque eu jogaria com o Dudu, Bernat. E aí a minha dúvida seria Dudu ou Biel, mas Dudu, Bernat e o Rony, porque eu acho que é um time mais leve, um time mais móvel, um time que pressiona melhor do que com o Hulk. Eu falei aqui no vídeo anterior que o Hulk é um puta jogador, um cara que pode ser fundamental pro Atlético, um cara que é fundamental ainda pro futuro do Atlético, é um líder, é um dos maiores ídolos da história do Atlético, mas pra hoje, pra esse clássico, ele não pode jogar de titular, porque eu acho que ele é uma ótima arma vinda do banco, é um cara que arrasta a defesa e o Atlético precisa de um time que transiciona mais rápido, que fique menos tempo com a bola, que consiga soltar mais a bola. Fora que o Hulk está sendo perseguido pela arbitragem e está marcado, então ele precisa mudar esse cenário. E para esse estilo de jogo que o São Paulo ele gosta pro Atlético, um Atlético mais intenso, um Atlético que não tem tanta marcação pegada no meio de campo, acho que os dois, Bernat e Dudu, podem ser mais fundamentais. Lembrando que o São Paulo é meio doido, então ele pode mudar essa escalação com certeza, tá bom? E o que o Atlético precisa fazer para bater o Cruzeiro? Vamos lá. O Cruzeiro não tem o Fabrício Bruno, então o Cruzeiro vai ter essa dificuldade um pouco no jogo aéreo. Acho que o Cruzeiro sofreu, o Cruzeiro sofreu muito no jogo contra o Sport na transição e sofreu muito no jogo contra o Ceará na transição. O Ceará era o time titular, o Sport tinha vários desfalques. O Cruzeiro tem um jogador no meio de campo que é fundamental para o sistema defensivo funcionar, que é o Lucas Romero. É um cara diferente, é um cara que segura o piano, faz muita falta e é diferenciado. Porém, o Cruzeiro não tem uma peça essencial para sua zaga, que é o Fabrício Bruno. E o Atlético pode atacar esse espaço. A dupla, seja Jonathan Jesus, João Marcelo com o Vidalba, um dos dois vai jogar com o Vidalba, não é entrosada e tem muitas dificuldades, principalmente no jogo em velocidade, no jogo em transição. Erra o tempo de bola, ambos estão sem ritmo de jogo e esse é o caminho do Atlético, atacar esse espaço. O espaço do William, principalmente, porque é o zagueiro que vai estar ou o João Marcelo ou o Jonathan Jesus contra o William. E jogando por esse lado esquerdo do ataque do Atlético, lado direito da defesa do Cruzeiro, o Atlético pode conseguir algum espaço. É onde o time do Cruzeiro marca pior. É onde o time do Cruzeiro tem mais dificuldade. Então acho que o Atlético pode achar um jogo por ali, principalmente que tem Arana, tem Dudu, tem o Bernat, em determinados momentos tem o Rony, então acho que ali pode ser uma saída do Atlético. Uma outra opção que eu acho boa é o Scarpa cair por dentro e fazer o Kaique deslocar por dentro, né? Ou não deslocar. E isso pode gerar um empecilho, porque o Bernat pode atacar esse espaço vazio que o Kaique deixar. Ou o Biel, quem é que for jogar nesse lugar. Então o Atlético teria uma qualidade por ali também. Teria um espaço, poderia gerar uma dúvida entre Kaique, Lucas Silva, Kaique, Vidalba e conseguir uma qualidade. O Atlético tem que marcar muito bem, tem que ser muito intenso na marcação, tem que dar pouco espaço. Eu marcaria o Cruzeiro em bloco médio, o Cruzeiro em velocidade, né? Em linha média, porque em linha alta o Cruzeiro tem muita escapatória com o Caio Jorge, tem que ficar ligado no Caio Jorge, esses três zagueiros, tem que ficar colado no Matheus Pereira, imagino que vai ser o Vera ou o Gabriel Menino, tem que ficar ligado no Matheus Pereira, é um cara diferente e não pode deixar o Lucas Silva ditar o ritmo do jogo quando ele quiser, não pode. O Atlético tem que fazer essa marcação, tem que ser muito intenso e quando roubar a bola tem que acelerar na transição. A bola vai ficar com o Cruzeiro, eu acho que o Atlético vai dar a bola pro Cruzeiro e acelerar na transição. Com o Vitão, Juan Tressoldi e Saravia, o Saravia é um cara muito rápido e marca muito bem e vai pegar pela esquerda ali ou o Arroio ou o Wanderson ou quem jogar por ali. O outro lado é Vitão contra Christian, que é um cara não muito habilidoso, mas é um cara muito forte e físico, e o Arana também, que cai por ali, né? Então essa linha de 5, ela é boa pro Atlético no lado direito, ao meu ver. Tem que tomar muito cuidado, e aí no caso do Dudu, não deixar o William construir jogo. O William é um cara muito construtor e que pode levar perigo. E o jogo aéreo do Cruzeiro, principalmente escanteio, sem o Fabrício Bruno, não é tão forte assim defensivamente.
ofensivamente é forte, mas não é tão forte assim defensivamente. O Atlético pode explorar. O Atlético tem que explorar essa bola longa, as costas da zaga entre o Cássio e os zagueiros, porque foi onde o Sport achou espaço e onde o Rony pode achar o espaço, porque o Cássio não tem uma saída do gol com muita velocidade, né? Tem dificuldade nisso e os zagueiros do Cruzeiro não tem tanta boa recuperação como tem o Fabrício Bruno, né? Então, eu acho que o caminho do Atlético é acelerar nessa transição e conseguir achar uma bola no espaço vazio. Tem que tomar muito cuidado com o Caio Jorge, que é um cara que sempre é muito perigoso, tomar cuidado com chutes de longe de Lucas Silva e da qualidade do Matheus Pereira, que tem que ser acompanhado de perto. Então, o que o Atlético precisa fazer? Ser muito intenso na marcação, não dar muito espaço ou tempo para os jogadores como Matheus Pereira e Lucas Silva pensar, ou Arroio, ou Wanderson, a partir desse meio campo pra frente aí, do meio campo pro ataque. Não pode deixar os caras terem muito espaço e pensar muito, e nem finalizar de fora da área. A bola lançada na área com esses 3 zagueiros, eu acho que o Atlético vai bem, mas tem que ficar ligado que o Caio Jorge é um cara traiçoeiro, e na velocidade ele é muito perigoso, então muito intenso na marcação, diminuir o espaço, e se quiser parar os jogos com faltas, acho justo. E quando roubar a bola, transicionar em velocidade, achar o Dudu, achar o Bernard e o Rony. Acho que esses jogadores podem sim achar o caminho do gol do Galo. Ofensivamente, apostar também na bola aérea, né? Acho que os 3 zagueiros do Atlético, mas principalmente o Antressoldi e o Vitão, podem ser muito fundamentais nessa cabeçada. E quem sabe conseguir um gol. Afinal, o Cruzeiro não é tão alto assim sem o Fabrício Bruno. Claro, vai ter o João Marcelo ou o Jonathan Jesus, mas ainda assim não é o melhor sistema defensivo possível para o Cruzeiro. Beleza? É isso. E apostar no segundo tempo no Hulk, quem sabe deslocando defesa, num Biel, trazer o Scarpa mais por dentro, botar o Biel pelo lado, ou se estiver ganhando o jogo pode botar o Natanael, fazer uma dobradinha com o Saravia. Enfim, o Atlético vai ter algumas opções de acordo com o momento da partida. E também tem o Gabriel Veneno, se precisar, por que não? Não é mesmo? É isso. Espero que tenham gostado, acho que esse é o caminho do Galo, vai ser um jogo muito difícil, o Cruzeiro é muito favorito, acho que o Cruzeiro é favorito para vencer o jogo. Um empate não é um resultado ruim para o Atlético, mas conseguir transicionar e conseguir uma vitória é muito importante, principalmente pelas circunstâncias de ter muitos desfalques, muitos jogadores suspensos, jogadores machucados e, além disso, jogadores que não conseguiram retornar da data FIFA. Tá bom? Então, o atleticano tem que olhar com, não é um pessimismo, o empate. Dá para vencer o jogo sim, mas o Cruzeiro é mais favorito pelo momento, pelo momento que vive no campeonato. Tem essa pressão de estar 3 jogos sem vencer, mas é um time que está na parte de cima da tabela, está com menos pressão nesse sentido, está brigando pelo G4. E além disso, vive o melhor momento na temporada. Afinal, tem o título disputado também da Copa do Brasil. E o Atlético tem que se livrar logo dessa zona da degola. Beleza? É isso. Se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto, é nóis. Vambora. Vamos acreditar. Vamos acreditar que vai. Tem que fazer um jogo perfeito defensivamente. Mas é possível, tá bom? É isso. Tamo junto. É nóis.